E Fred, inquérito das fake news, que começou lá com o Toffoli, mandou o Alexandre de Moraes ser o relator, e o pessoal está falando que é inconstitucional. Qual que é a tua opinião? Cara, eu acho que esse inquérito vai entrar para a história brasileira como uma das maiores vergonhas que a justiça nossa já causou. Esse inquérito ele não só é inconstitucional, ele é antirregimental, ele é ilegal, ele é imoral. Ele é inconstitucional porque ele fere o artigo 129, que dispõe que o Ministério Público tem competência privativa para promover a ação penal. O STF não pode promover a ação penal, a não ser no caso de uma única exceção, que é o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que dispõe que, desde que o crime ocorra nas dependências do STF, o que os ministros fizeram nesse suposto 10-1 aí, se eu não me engano, eu acho que foi 9-1, porque eu acho que o Alexandre de Moraes se absteve aí para tentar legalizar esse inquérito. O que os ministros fizeram foi um absurdo, cara. Eles definiram o país inteiro como dependência do STF. Eles acharam que a dependência do STF é o corpo dos ministros presentes, não é, dependência física. É incrível você ter ministro no Supremo Tribunal Federal que não sabe ler um texto jurídico. Esse pessoal, eles deixaram de ser o guardião da Constituição, eles estão se achando os donos da Constituição. Outra coisa, a partir do momento que o presidente impõe o inquérito, o presidente do STF, a partir do momento que ele implanta o inquérito, ele precisa sortear a relatoria. Ele entregou a relatoria para o Alexandre de Moraes. Mais um absurdo. E para completar, para ver que ele é ilegal mesmo, não tem objeto definido no inquérito. O inquérito está investigando tudo. Estão pintando todo mundo com um pincel do tamanho do país. Todo mundo não, né? A gente está vendo aí que os alvos dos investigados são somente a rede bolsonarista. O Júlio até falou ali, né, que os ministros do STF estão sendo desacatados. Eles não estão sendo desacatados, é simplesmente opinião. Se você for ler o despacho do Alexandre de Moraes, não sei se vocês tiveram curiosidade de ler, ele mistura tudo, ele coloca naquele despacho, desde pessoas que ameaçaram os ministros de morte, a pessoas que simplesmente estão falando que o STF não está fazendo um bom trabalho. Essas pessoas estão sendo investigadas por fake news e por discurso de ódio. E mais uma vez, o que é discurso de ódio? Discurso de ódio nada mais é do que você tentando definir o que a outra pessoa fala para você calá-la. A gente tem que ter uma definição de discurso de ódio antes de falar que isso é crime, não há essa definição. Então, esse inquérito é uma vergonha, ele é persecutório, ele é simplesmente para calar a base bolsonarista, e prova disso é que o José Dirceu, grande mente do PT, o grande mestre do PT, numa live no começo da semana, falou com todas as letras que o Fux é um charlatão, porque o Fux, na época que ele estava querendo ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi em 1 a 1 dos acusados na ação penal dos 470, que é a ação penal do mensalão, e falou para 1 a 1 desses acusados que eles não deveriam ser condenados. Ele leu o inquérito e falou que eles não deveriam ser condenados. O José Dirceu falou isso. Por que o José Dirceu não está no inquérito das fake news? Alguém tem que ser preso aí. Ou Luiz Fux, por tentar interferir, para tentar ganhar sua nomeação, ou José Dirceu, porque está chamando o ministro do Supremo Tribunal de charlatão. Então, aqui ficou claro, é uma perseguição política. O voto do Marco Aurélio de Mello foi cirúrgico. Você vê que nem o Marco Aurélio de Mello se prestou a isso, né? Se prestou a coadunar com esse tipo de absurdo, com esse tipo de inquérito. Ele sabe da ilegalidade daquilo ali. E ele falou que ele é um inquérito natimorto. E não por acaso foi a mesma opinião da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na época da abertura desse inquérito. Falou, esse inquérito não vale nada. As provas que estão sendo geradas nele não valem nada. O simples fato dos ministros se reunirem e decidirem que... claramente decidiram a seu favor. Os ministros estão julgando a favor deles. Não torne esse inquérito menos imoral, não torne ele menos inconstitucional. Está claro ali que os ministros que estão lá não sabem ler um texto jurídico básico. 7 horas e 52 minutos, um abraço.